Oriente Médio é um dos lugares que eu mais vou, por causa de Israel, e por causa da Jordânia, porque nós vamos com frequência para a Jordânia por causa do pastor Beethoven, da pastora Glauce, e também eu já ia para a Jordânia antes, pela Missão Mais, e também porque eu levando caravanas para Israel. Algumas vezes nós entrávamos pela Jordânia. Eu amo Israel e eu amo os países árabes. Eu amo o Oriente Médio porque foi dali que tudo saiu. É o berço. E do que eu estou falando do berço? Bom, quando a gente estuda Gênesis, nós sabemos que o Éden, pela localização, pelos rios que são citados ali no Éden, o Éden seria naquela região. Nós sabemos que o berço da civilização foi ali, a Mesopotâmia, tudo que aconteceu, as civilizações que mais deixaram legado aconteceram justamente nessa região. E foi nessa região que Deus escolheu o Oriente Médio para que todas as profecias se cumprissem, todas. Se cumprir, Israel se tornar uma nação, claro que é no Oriente Médio. Mas depois, a grande profecia, o Messias, Deus escolheu Israel para o Messias, para Jesus nascer, crescer, ter o seu ministério, morrer, ressuscitar e ter os primeiros líderes. Ou seja, a igreja primitiva, ela nasceu ali no Oriente Médio. Nós sabemos que as 7 igrejas de Apocalipse, que são 7 igrejas ali na Ásia, pega a Turquia. Quando eu levo caravanas para andar pelas 7 igrejas de Apocalipse, você vai para a Turquia, estão todas elas ali, né? Você vai para Istambul, dali você pega uma barca incrível, linda, super segura e linda, luxuosa até, e você vai para as 7 igrejas de Apocalipse. Então tudo aconteceu lá. E é lógico que tudo vai acontecer lá também, nas profecias. Você sabe que está escrito que Jesus, na sua segunda vinda, não estou falando de arrebatamento, estou falando de segunda vinda, ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Sabemos que ele vai reinar por 1000 anos e é ali em Jerusalém. Sabemos que também é ali no Oriente Médio que o anticristo vai ter o seu governo. O terceiro templo vai ser erigido ali em Jerusalém. Então tudo vai acontecer. Ezequiel 38 vai se cumprir, tanto Ezequiel 38, que são 2 batalhas diferentes, tá? Ezequiel 38 e Apocalipse 16, o Armagedon, são 2 batalhas diferentes, 2 momentos diferentes, com 2 grupos de nações diferentes, sendo que Armagedon são todas as nações do mundo e Ezequiel 38 fala de algumas nações que são o norte da África. Tem vídeo meu aqui no canal, só falando de Ezequiel 38. Então, ali eu explico direitinho quais são os países envolvidos, mas não são todos, são alguns países, Líbia e entre outros, Etiópia, entre outros que estão ali citados. E você então ouve esse vídeo, você vai ficar bem por dentro. Mas tudo é ali no Oriente Médio. Então a gente tem que ficar, quando esses desastres, aí uma pessoa hoje no comentário, ou ontem no comentário de uma postagem minha no Instagram, colocou assim: não, eu não acho que seja os últimos dias. O que acontece é que agora nós vemos tudo em tempo real, mas isso sempre teve. Peraí, há 100 anos que não tinha um terremoto na proporção que aconteceu ali na Turquia, atingindo a Síria também, e é claro que com réplicas desse grande terremoto e sentido até em outros países, claro que bem menor a intensidade, sentindo apenas tremor, ali, até em Nova York se sentiu o tremor, mas claro que pouco, né? Sem estrago, sem prejuízo. Mas para você ver como essas placas tectônicas e esse choque
foi incrível, não foi uma vez só. Então nós precisamos ter um olhar atento para o Oriente Médio. E quem avisou a gente sobre isso? Deus. Ele falou, Jesus subiu no Monte das Oliveiras. É uma passagem que eu vivo falando para vocês. Jesus subiu no Monte das Oliveiras, em Mateus 24, na sua última semana, para dar os recados principais e falar sobre os últimos dias. E ali ele falou de um sinal dos últimos dias. Ele falou, aprenda comigo, aprenda a parábola da figueira. E quando ele disse para aprender a parábola da figueira, ali os seus ouvintes, que eram hebreus, os seus ouvintes, eles entendiam o que essa analogia figueira Jesus estava falando. Todos os seus ouvintes entenderam que Deus estava falando sobre a nação de Israel. Porque todas as vezes que ele queria falar sobre a nação de Israel, ele falava sobre a figueira. Então, quando ele falou em Mateus 24, que daqui a pouco a gente vai para Lucas 21, mas quando ele falou em Mateus 24, que nós já falamos em outras lives, por isso que eu estou falando mais rápido, mas quando ele disse em Mateus 24, no versículo 32, aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês já sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhe digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eu li Mateus 24, do 32 ao 35, e Jesus, para deixar mais claro ainda que ele estava falando sobre a sua vinda, ele continua no versículo 36 falando da sua vinda. Então aqui nessa parábola ele está mostrando um sinal de uma contagem regressiva, que a partir daquele momento nós deveríamos sempre ter os olhos em Israel, porque tudo o que acontece seria, e como a gente sempre fala, Israel é o relógio do mundo. Quem entendeu o que está acontecendo ou qual é a contagem regressiva, olha para Israel. Então, quando ele fala que Israel que como nação, quando Jesus falou, Israel ainda não tinha vivido a grande dispersão do ano 70 depois de Cristo. Mas Jesus já estava falando, olha, Israel como figueira vai ser destruída. Vai ter um momento que Israel vai renovar suas folhas, ou seja, vai renascer. É o milagre da ressurreição. É uma profecia que vai acontecer. E essa profecia aconteceu em 1948. Quem poderia imaginar que uma nação, desde o ano 70 depois de Cristo até 1948, onde os judeus eles foram dispersados por todos os cantos da terra, por todos os lados da terra, entre todas as nações. Judeu nos Estados Unidos, judeu no Brasil, judeu na África, judeu no Japão, e eu sei do que eu estou falando, porque vocês sabem que a gente tem uma igreja lá no Japão. Então, judeu que a primeira geração, tudo bem, ainda falava hebraico, mas eu estou falando do ano 70 depois de Cristo até 1948, eu vejo pela minha família. Minha família é de imigrantes italianos. Meus bisavós, meus avós, eles vieram da Itália, foram para São Paulo para trabalhar com lavoura. A primeira geração, que são eles, falavam italiano, é lógico, e tiveram que aprender português. A primeira geração depois, que são os meus pais, eles falavam, mas quase que não falavam. A minha mãe falava muitas palavras, mas ela não tinha um italiano fluente. Já perdeu. Por quê? Porque aqui, estando no Brasil, se eles não tivessem a disciplina de ficar falando italiano em casa, o italiano ficaria só entre os meus avós e os meus bisavós. Os filhos, olha, tanto meu pai quanto minha mãe e os meus tios, nenhum já falava. Eles falavam muitas frases, falavam muitas palavras. Tanto que quando eu cheguei no colégio, e a primeira vez que eu descobri que ninguém sabia o que era porpeta, para mim era tão normal falar porpeta,
E aí falava, o que é porpeta? Ah, aquele negócio redondinho de carne. Ah, você quer falar almôndega? Aí eu descobri que minha mãe, ela só sabia falar a palavra em italiano. Mas perdeu. E a segunda geração, que somos nós, os filhos, completamente, bisnetos completamente. Então, olha só, Israel, olha o milagre de Deus. Israel, dispersado por todas as nações, agora volta para a sua própria terra e começam, né, a trabalhar, Hertz começa para fazer renascer o hebraico em tempos modernos.